Com certeza! Aqui está um artigo de blog aprofundado, criado para inspirar e capacitar, seguindo todas as suas diretrizes e requisitos. A revolução do bem-estar começa agora. O guia definitivo para vencer a procrastinação e transformar a sua vida. A cena é familiar. Você está no sofá no final de um longo dia. O seu telemóvel está na mão. O ecrã ilumina o seu rosto. Na sua mente, uma voz sussurra sobre aquele plano que você fez no início da semana, ou do mês, ou do ano. Vou começar a treinar. Vou comer melhor. Vou meditar. A intenção está lá, vibrante e cheia de esperança. Mas então, outra voz, mais alta e sedutora, entra em cena. Estou tão cansado, começo amanhã. Amanhã com certeza. E o amanhã torna-se numa terra mítica, um horizonte que se afasta à medida que nos aproximamos. Se esta história ressoa em si, saiba de uma coisa: você não está sozinho. Esta não é uma falha de caráter, uma falta de força de vontade ou um sinal de preguiça. É a condição humana em ação. É a batalha diária entre as nossas aspirações de longo prazo e o conforto imediato do presente. Mas e se eu lhe dissesse que existe uma forma de virar o jogo? E se, em vez de esperar por uma onda de motivação que talvez nunca chegue, você pudesse construir um sistema que o levasse à ação, passo a passo, de forma gentil e sustentável? Este não é mais um guia com regras rígidas ou promessas vazias. Este é um convite para uma jornada de autodescoberta e transformação. Juntos vamos desvendar os mistérios da procrastinação, equipá-lo com ferramentas práticas e acender a faísca que já existe dentro de si. A sua revolução de bem-estar não começa amanhã. Ela começa aqui, agora, nesta frase: a mentalidade primeiro. Por que adiamos o que nos faz bem? Antes de calçarmos os tênis ou cortarmos os vegetais, precisamos de entender o que se passa na nossa mente. Por que é que, mesmo sabendo que o exercício nos dá energia e a comida saudável nos faz sentir melhor, optamos tantas vezes pelo caminho oposto? A resposta não está na falta de informação, mas na forma como o nosso cérebro está programado. A batalha interna. O cérebro primitivo versus o cérebro racional. Imagine que dentro da sua cabeça existem duas personagens a discutir. De um lado, temos o vezes cérebro racional, vezes o córtex pré-frontal, o seu CEO interno. Ele é o estratega, o planeador. É ele que define metas de longo prazo. Como quero ter mais saúde para brincar com os meus filhos? Ou quero sentir-me confiante na minha pele? Do outro lado, temos o vezes cérebro primitivo, vezes o sistema límbico, o seu guardião da sobrevivência. Este é o seu lado mais antigo e instintivo. A sua missão é simples: buscar prazer, evitar a dor e conservar energia. Para ele, o esforço de um treino é uma dor e um gasto de energia desnecessário, enquanto o açúcar de um doce é um prazer e uma fonte de energia rápida. O sofá é a conservação máxima de energia. A procrastinação acontece quando o cérebro primitivo vence a discussão. Ele grita mais alto, prometendo a recompensa imediata do conforto, abafando os sussurros do cérebro racional sobre benefícios futuros. Reconhecer isto é o primeiro passo para a liberdade. Você não é preguiçoso. Você tem um sistema de segurança biológico extremamente eficiente a tentar protegê-lo de um esforço que ele considera desnecessário. A nossa tarefa não é lutar contra ele, mas sim ser mais espertos do que ele. O medo do desconhecido e do fracasso. Outro grande motor da procrastinação é o medo. O medo de não fazer bem o suficiente, o medo de ir ao ginásio e sentir-se julgado, o medo de começar uma dieta e falhar no terceiro dia. A nossa mente, para nos proteger dessa potencial dor do fracasso, oferece uma solução simples: não começar.
Se não começarmos, não podemos falhar. A mentalidade do tudo ou nada é uma armadilha. Pensamos que precisamos de fazer 1 hora de exercício intenso ou cortar todos os doces de uma só vez. E como essa meta parece gigantesca e intimidante, ficamos paralisados. A solução? Reduzir a meta até ela se tornar tão pequena que seja impossível não a cumprir. A grande armadilha da motivação. Esperamos sentir-nos motivados para agir. Esperamos por aquele dia em que vamos acordar cheios de energia e vontade de mudar o mundo. Mas a verdade, apoiada por inúmeros estudos de comportamento, é que a motivação não é a causa da ação. A ação é a causa da motivação. É maior que. A ação não surge da motivação, mas a motivação surge da ação. Um princípio fundamental popularizado por Mark Manson. Pense na última vez que se forçou a fazer algo que estava a adiar, talvez uma tarefa doméstica ou um trabalho. Os primeiros minutos foram os piores, certo? Mas depois de começar, você entrou no ritmo. E, ao terminar, sentiu uma onda de satisfação e energia. Essa sensação é a motivação a ser criada pelo ato de fazer. O segredo não é esperar pela vontade, é agir para criá-la. Agora que entendemos o porquê, vamos mergulhar no como. Vamos construir a sua caixa de ferramentas para transformar a intenção em ação, começando dentro das 4 paredes da sua casa. A caixa de ferramentas da ação. Estratégias práticas para começar e continuar? A mudança não acontece com um salto gigante, mas com uma sucessão de pequenos passos. Aqui, vamos focar em estratégias que enganam o nosso cérebro primitivo e tornam o início da jornada não apenas possível, mas quase inevitável. O poder dos pequenos começos, construindo o hábito tijolo por tijolo. O nosso cérebro resiste a grandes mudanças, mas mal percebe as pequenas. Vamos usar isso a nosso favor. A regra de ouro dos 2 minutos. O antídoto para a inércia, popularizada por James Clear no seu livro Hábitos Atômicos. Esta técnica é brilhante na sua simplicidade. A regra é: qualquer novo hábito que você queira começar deve demorar menos de 2 minutos a ser feito. Ler, mas torna-se ler uma página. Fazer yoga todos os dias torna-se estender o tapete de yoga. Correr 5 km torna-se calçar os tênis de corrida e sair pela porta. O objetivo não é o resultado, mas sim o ato de começar. Qualquer um pode meditar por 1 minuto, fazer um agachamento ou comer uma peça de fruta. A beleza disto é que a inércia é a força mais poderosa do universo. Uma vez que você estendeu o tapete de yoga, é muito mais provável que faça 5 ou 10 minutos de alongamento. Uma vez que calçou os tênis, é muito mais provável que caminhe à volta do quarteirão. A sua tarefa: escolha um hábito. Reduza-o a uma versão de 2 minutos. Faça-o todos os dias durante uma semana. Não quebre a corrente. A arte da consistência. Diz a lenda que o comediante Jerry Seinfeld deu a um jovem comediante um conselho para ser melhor a escrever piadas. Todos os dias, escreva. Pegue num grande calendário de parede e, a cada dia que cumprir a tarefa, marque um grande X vermelho. É maior que, depois de alguns dias, você terá uma corrente. Apenas continue, e a corrente crescerá a cada dia. Você vai gostar de ver essa corrente, especialmente quando tiver algumas semanas debaixo do seu cinto. O seu único trabalho a seguir é não quebrar a corrente. Jerry Seinfeld. Este método visual é incrivelmente poderoso. Ele muda o foco de fazer um treino perfeito para manter a corrente viva. Num dia mau, talvez o seu X venha de apenas 5 minutos de caminhada usando a regra dos 2 minutos. Não importa. O que importa é que você marcou o X. Você não quebrou a corrente.
pode usar um calendário físico, uma aplicação de rastreamento de hábitos, como o Habitica, Strix ou TickTick, ou um simples caderno. O importante é a satisfação visual de ver o seu progresso a acumular-se. Empilhamento de hábitos. Ancorando o novo no velho. Uma das formas mais eficazes de inserir um novo hábito na sua vida é ancorá-lo a um hábito que você já tem. A fórmula é: depois de hábito atual, eu farei novo hábito. Exemplos práticos. Depois de vezes me sentar para tomar o meu café da manhã, eu farei vezes 5 minutos de meditação. Depois de vezes despir a minha roupa de trabalho, eu vestirei vezes a minha roupa de treino. Depois de vezes escovar os dentes à noite, eu farei vezes 10 agachamentos. Isto elimina a necessidade de decidir quando e onde fazer o novo hábito. Ele já tem um lugar reservado no seu dia, ligado a algo que você faz automaticamente. Redesenhando o seu ambiente. Torne o certo fácil e o errado difícil. Somos profundamente influenciados pelo nosso ambiente. Em vez de depender apenas da força de vontade, um recurso finito, vamos tornar o nosso ambiente um aliado na nossa jornada de bem-estar. Em casa. O seu santuário de bem-estar. A sua casa deve ser o lugar onde os hábitos saudáveis prosperam. Para o exercício. Deixe a sua roupa de treino e os seus tênis visíveis e prontos na noite anterior. A fricção de ter de procurar tudo de manhã pode ser suficiente para o fazer desistir. Crie um pequeno espaço dedicado ao movimento. Pode ser apenas um canto da sala com um tapete de yoga enrolado. Para a alimentação saudável, coloque uma fruteira colorida bem à vista na sua bancada da cozinha. No Brasil, imagine mangas, papaias e maracujás. Em Portugal, laranjas, maçãs e uvas. Guarde os alimentos menos saudáveis em armários altos ou em recipientes opacos. Se não os vir, a tentação diminui. A isto chama-se aumentar o atrito. Tenha sempre uma garrafa de água na sua secretária ou na mesa de cabeceira. Levando para a rua. Integrando o movimento no seu dia a dia. O nosso mundo exterior também pode ser um ginásio. A mudança de mentalidade é passar de ter de ir treinar para integrar o movimento na vida. Pense em transporte ativo. Pode caminhar ou ir de bicicleta para o trabalho, ou pelo menos parte do caminho. Sair uma paragem de autocarro ou metro antes. Explore o seu bairro. Descubra os parques locais. Uma caminhada num parque como o Ibirapuera, em São Paulo, o Parque Eduardo VII, em Lisboa, ou simplesmente um passeio no calçadão de Copacabana ou na Foz do Douro não só queima calorias, como também melhora a sua saúde mental. Encare as escadas como uma oportunidade. Sempre que possível, escolha as escadas em vez do elevador. Cada degrau é uma pequena vitória. A história de Carlos, um gestor de projetos de 45 anos de Coimbra, ilustra este ponto. Ele odiava a ideia de ir para um ginásio lotado depois do trabalho. A sua solução foi comprar uma bicicleta usada e começar a ir para o trabalho a pedalar. O que começou como um esforço tornou-se na sua parte favorita do dia. Um momento para descomprimir, ouvir música e sentir o ar fresco. Ele não ia treinar. Ele apenas ia para o trabalho de uma forma mais ativa e prazerosa. Ele redesenhou o seu trajeto e, com isso, transformou a sua saúde, nutrindo o corpo e a mente. Para além do exercício. O bem-estar é uma tapeçaria tecida com muitos fios, movimento, nutrição, descanso e paz mental. A procrastinação não afeta apenas o exercício. Ela infiltra-se nas nossas escolhas alimentares e na nossa capacidade de acalmar a mente. Alimentação consciente, não restritiva. A abordagem do adicionar, não subtrair. As dietas restritivas muitas vezes falham porque se baseiam na privação.
O nosso cérebro odeia sentir que está a perder algo. Vamos inverter a lógica. Em vez de se focar no que não pode comer, concentre-se no que pode adicionar para nutrir o seu corpo. Adicione um copo de água. Comece o dia com um grande copo de água antes do café. Adicione uma cor ao seu prato. Em cada refeição principal, pergunte-se: posso adicionar mais uma cor aqui? Um punhado de espinafres, umas rodelas de tomate, uma colher de feijão. A culinária lusófona é rica nisto. Pense na variedade de legumes, numa feijoada ou na simplicidade de uma salada de pimentos assados. Adicione uma porção de fibra. Troque o pão branco pelo pão integral. Adicione uma colher de sementes de linhaça ou chia ao seu iogurte. Adicione gorduras saudáveis. Um fio de azeite extra virgem, um tesouro em Portugal e no Brasil na salada, umas azeitonas, um punhado de castanhas do Pará. Esta abordagem é positiva e capacitadora. Você não está a punir-se, está a nutrir-se. Com o tempo, ao adicionar mais alimentos densos em nutrientes, você naturalmente terá menos espaço e menos vontade para os alimentos menos saudáveis. O oásis da calma. A simplicidade da atenção plena, mindfulness. Num mundo que glorifica a agitação, parar e respirar pode parecer o ato mais radical de todos. A meditação ou a atenção plena não precisa de ser complicada, esotérica ou demorada. É simplesmente o treino de prestar atenção ao momento presente sem julgamento. Meditação para céticos. Comece com uma respiração. Esqueça a ideia de ter de esvaziar a mente. Isso é impossível. O objetivo é apenas observar os seus pensamentos sem se deixar levar por eles. 1. Encontre um lugar confortável onde possa sentar-se com as costas direitas. Pode ser numa cadeira, com os pés no chão. 2. Feche os olhos suavemente ou fixe o olhar num ponto à sua frente. 3. Leve a sua atenção para a sua respiração. Sinta o ar a entrar pelo nariz, a encher os pulmões e a sair. Não precisa de mudar a forma como respira. Apenas observe. 4. A sua mente vai devagar. Isto não é um erro, é o que as mentes fazem. Quando notar que se distraiu, reconheça gentilmente o pensamento: estou a pensar na lista de compras, e sem se julgar, traga a sua atenção de volta para a respiração. 5. Comece com 2 minutos. Use a sua regra de ouro. É melhor meditar por 2 minutos todos os dias do que por 30 minutos uma vez por mês. Esta prática simples, comprovada por estudos neurocientíficos, link para uma fonte como a American Psychological Association, https www.apa.org/topics/mindfulness/meditation pode reduzir o estresse, melhorar o foco e aumentar a sua autoconsciência, tornando-o mais sintonizado com as necessidades do seu corpo e mente. A força da tribo. O poder do apoio social. Os seres humanos são criaturas sociais. Tentar fazer grandes mudanças de vida isoladamente é como tentar remar um barco pesado contra a maré. Quando partilhamos a nossa jornada, a carga torna-se mais leve e o caminho mais agradável. É maior que: se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá acompanhado. Provérbio africano: juntos somos mais fortes. Encontrando a sua comunidade. O apoio social funciona de várias maneiras. Responsabilidade. Accountability. É mais difícil saltar um treino às 6 horas da manhã quando sabe que o seu amigo está à sua espera no portão do parque. Encorajamento. Nos dias em que a sua motivação está embaixo, um parceiro de treino ou um grupo de apoio pode lembrar-lo do seu porquê e celebrar as suas pequenas vitórias. Normalização. Partilhar as suas lutas com outros faz com que perceba que não está sozinho.
A falha de comer uma fatia de bolo numa festa torna-se num percalço normal da vida, não num desastre catastrófico. Como encontrar a sua tribo? Um parceiro de treino. Pode ser o seu cônjuge, um amigo, um colega de trabalho. Comecem com algo simples, como uma caminhada semanal. Aulas de grupo. Experimente uma aula de dança, yoga ou junte-se a um grupo de corrida local. A energia do grupo é contagiante. Comunidades online. Existem inúmeros fóruns e grupos nas redes sociais dedicados à saúde e ao bem-estar. Encontre um que seja positivo e solidário e evite aqueles que promovem a comparação e a culpa. Lembre-se da Ana, uma designer de 32 anos de São Paulo. Ela tentou inúmeras vezes começar a correr sozinha, mas desistia sempre ao fim de 1 ou 2 semanas. Sentia-se desmotivada e aborrecida. Um dia, viu um anúncio de um grupo de corrida de bairro que se encontrava 2 vezes por semana. Com muito receio, decidiu ir. Lá, encontrou pessoas de todos os níveis de aptidão que a aplaudiram quando ela completou a sua primeira corrida de 3 quilômetros sem parar. A conversa, o riso e o café depois do treino tornaram-se o ponto alto da sua semana. Correr deixou de ser uma obrigação e passou a ser um evento social. A Ana não só se tornou uma corredora consistente, como também fez novos amigos e fortaleceu a sua ligação com a sua comunidade. Celebrando a jornada. Progresso, não perfeição. Esta jornada não é uma linha reta. Haverá dias bons e dias menos bons. Haverá picos de energia e vales de exaustão. A chave para a sustentabilidade a longo prazo é abandonar a mentalidade de tudo ou nada e adotar uma atitude de autocompaixão e celebração do progresso. O Diário de Progresso. Registrando as suas vitórias. As que realmente importam. A balança e a fita métrica contam apenas uma pequena parte da história. Um diário de progresso ajuda-o a ver o quadro completo e a manter-se motivado. Nele, registre. Vitórias não relacionadas com a escala. Hoje dormi a noite toda. Consegui subir as escadas do metro sem ficar sem fôlego. Senti-me com mais energia à tarde. As minhas calças parecem mais folgadas. Como se sentiu depois de se mover? Anote a sensação de orgulho, a clareza mental, o alívio do estresse. Nos dias difíceis, ler estas notas pode ser o empurrão de que precisa. Consistência. Em vez de focar na intensidade, celebre a consistência. Fiz 5 minutos de caminhada todos os dias desta semana. É uma vitória monumental. Lidando com recaídas. A regra de ouro. Você vai falhar um dia. Vai comer algo que não planeou. Vai saltar um treino. É inevitável e é humano. O que define o seu sucesso não é o facto de ter caído, mas a rapidez com que se levanta. Adote a regra de James Clear. Nunca perca 2 vezes seguidas. Faltou ao treino na segunda-feira por causa de uma reunião tardia? Não há problema. A sua única missão é garantir que na terça-feira você faz vezes algo. Pode ser apenas uma caminhada de 10 minutos, mas você apareceu. Um dia de folga é um percalço. 2 dias seguidos é o início de um novo e indesejado hábito. Seja gentil consigo mesmo. Em vez de se criticar, sou um fracasso, fale consigo como falaria com um bom amigo. Tiveste um dia difícil. Está tudo bem. Amanhã é um novo dia e uma nova oportunidade. A autocompaixão é o combustível que o manterá a avançar a longo prazo. Sua jornada começa com um único passo. Chegamos ao fim deste guia, mas na verdade estamos apenas no início da sua jornada. Vimos que a procrastinação não é uma fraqueza, mas um mecanismo do cérebro que podemos contornar. Aprendemos que a motivação não precede a ação, ela é o seu resultado. Descobrimos o poder de começar com apenas 2 minutos.
de redesenhar o nosso ambiente, de nutrir o corpo com adições em vez de subtrações e de encontrar força na comunidade. A mensagem mais importante que quero que leve consigo é esta: a jornada do bem-estar é feita de progresso, não de perfeição. Trata-se de celebrar pequenas vitórias, de ser consistente em vez de intenso, e de se perdoar quando tropeça e voltar ao caminho no dia seguinte. Você tem dentro de si a capacidade de construir uma vida mais saudável, mais vibrante e mais feliz. Não precisa de esperar pela segunda-feira, pelo primeiro dia do mês ou por uma onda de inspiração. O poder está no agora. O seu primeiro passo, extremamente simples e acionável, é este. Hoje, antes de fechar esta página ou passar para a próxima tarefa, levante-se e caminhe pelo seu espaço por apenas 5 minutos. Coloque uma música que adora. Dê uma volta à sua sala, ao seu escritório, ao seu quintal. Sinta o seu corpo a mover-se. Respire fundo. Só isso. Este é o seu primeiro X no calendário. Parabéns! Você acabou de vencer a procrastinação. Você agiu. A revolução começou. E agora deixo-lhe uma pergunta para refletir. Qual é a pequena vitória que você pode conquistar por si mesmo hoje? Perguntas frequentes. FAQ. Desmontando as desculpas mais comuns. Eu simplesmente não tenho tempo. Esta é a barreira mais comum. A chave é mudar a perspectiva. Você não precisa de 1 hora. Tem 10 minutos? Ótimo! Faça uma caminhada rápida. Tem 5 minutos? Faça alguns agachamentos e flexões, enquanto espera que o café fique pronto. A pesquisa mostra que mesmo curtos períodos de atividade, link para uma fonte como a OMS ou Mayo Clinic, https www.who.int, dividido por Newsroom, dividido por Fact Sheets, dividido por Detail, dividido por Physical Activity. Ao longo do dia, tem benefícios imensos. Lembre-se, 5 minutos é infinitamente melhor do que 0 minutos. Estou sempre muito cansado. Para fazer exercício. Isto parece um paradoxo, mas é a pura verdade. A energia gasta em exercício cria mais energia. O movimento melhora a circulação, aumenta os níveis de endorfinas, hormonas do bem-estar, e melhora a qualidade do sono. Na próxima vez que se sentir exausto, em vez de se atirar para o sofá, experimente fazer uma caminhada leve de 10 minutos. É provável que se sinta mais energizado depois do que antes. Não sei por onde começar. Sinto-me sobrecarregado. A paralisia por análise é real. Há tanta informação por aí. Esqueça tudo isso por agora. Volte à regra dos 2 minutos. Qual é a coisa mais simples que pode fazer? Exercício, caminhar. É grátis, não requer equipamento e pode ser feito em qualquer lugar. Alimentação. Beber 1 copo de água extra por dia. Saúde mental. Respirar fundo 3 vezes. Escolha uma coisa. Faça de forma consistente. Depois de se tornar fácil, adicione outra. Não tenho dinheiro para um ginásio ou para comida saudável. O bem-estar não tem de ser caro. Exercício. O seu corpo é o seu ginásio. Agachamentos, flexões, pranchas, lunges e caminhadas dividido por corridas ao ar livre são gratuitos e altamente eficazes. Existem milhares de vídeos de treino gratuitos no YouTube. Alimentação. Comida saudável não significa necessariamente produtos exóticos e caros. Legumes da estação. Leguminosas, como feijão e lentilhas, ovos e cereais integrais, como aveia e arroz integral, são algumas das opções mais nutritivas e econômicas disponíveis em qualquer mercado no Brasil ou em Portugal. Cozinhar em casa é quase sempre mais barato e mais saudável do que comer fora.
Eu aborreço-me facilmente. A rotina mata a minha motivação. Isto é perfeitamente normal e, na verdade, é um sinal de que você está pronto para o próximo passo. A consistência não significa monotonia. Pense na sua jornada de bem-estar como um menu de restaurante, não como uma refeição fixa. O importante é aparecer na cozinha todos os dias. O que você escolhe cozinhar pode variar. Exercício. Se odeia correr, não corra. O melhor exercício é aquele que você efetivamente faz. Experimente dançar na sala, seguir um vídeo de yoga para iniciantes, fazer uma caminhada num parque diferente, experimentar calistenia ou até mesmo jogar um desporto com amigos. A sua missão não é fazer sempre a mesma coisa, mas sim mover o seu corpo de uma forma que lhe dê prazer na maioria dos dias. Varie os seus treinos como varia as suas playlists de música. Alimentação. Cansado de salada? Tente uma sopa de legumes, vegetais assados no forno com especiarias. Ou um smoothie. O objetivo não é comer frango e brócolos todos os dias, mas sim incluir consistentemente alimentos nutritivos de formas que o seu paladar aprecie. Explore novas receitas, novos temperos. A curiosidade pode ser o seu maior aliado contra o tédio. Tenho uma lesão dividido por condição física que me limita. Esta é uma barreira real e deve ser tratada com seriedade e respeito pelo seu corpo. No entanto, limitado não significa incapaz. O foco deve mudar de o que eu não posso fazer para o que eu posso fazer. Consulte sempre um médico ou fisioterapeuta antes de começar. Eles são os seus melhores guias. Depois de ter a aprovação, explore as suas opções. Se tem uma lesão no joelho, talvez possa focar-se em exercícios para a parte superior do corpo, natação ou hidroginástica. Se tem dores nas costas, exercícios de fortalecimento do core e alongamento suaves podem ser exatamente o que precisa. Existem inúmeras modalidades adaptadas, desde yoga em cadeira a treinos de força modificados. Lembre-se, o movimento é um espectro vasto. Encontre o ponto nesse espectro onde o seu corpo se sente seguro e capaz. Cada movimento, por mais pequeno que pareça, é uma vitória. A minha família e amigos não me apoiam. Eles gozam ou tentam sabotar-me. Esta é talvez uma das barreiras mais dolorosas, porque vem daqueles que amamos. A primeira coisa a entender é que muitas vezes a reação deles não é sobre você, mas sobre eles. A sua mudança pode inconscientemente iluminar a inércia deles, fazendo-os sentir-se desconfortáveis. A sua estratégia aqui tem duas frentes: comunicação e limites. Comunicação. Fale com eles, mas não a partir de um lugar de acusação. Use frases como: isto é muito importante para a minha saúde e para eu me sentir melhor. Significaria muito para mim se me apoiassem, mesmo que não queiram juntar-se a mim. Às vezes, as pessoas simplesmente não percebem o quão a sério você está a levar o assunto. Limites. Você não precisa da permissão ou aprovação de ninguém para cuidar de si mesmo. Se lhe oferecerem comida que você decidiu evitar, um simples e firme "não, obrigado, estou satisfeito" é suficiente. Não precisa de justificar ou defender as suas escolhas. Se eles gozarem, tente não entrar na defensiva. Uma resposta calma, como "estou a fazer isto por mim", pode desarmar a situação. Lidere pelo exemplo, não pela pregação. Com o tempo, quando virem a sua energia e o seu humor a melhorar, o gozo pode transformar-se em curiosidade e, eventualmente, em respeito. E lembre-se da sua comunidade online ou de um amigo que o apoie. Apoie-se neles quando o ambiente em casa for difícil. O fio condutor de todas estas desculpas, de todas estas barreiras, é uma crença subjacente de que as circunstâncias têm de ser perfeitas para começar. A verdade é que elas nunca serão. A vida é inerentemente imperfeita, caótica e imprevisível.
A sua força não reside em esperar que o mar se acalme, mas em aprender a navegar nas ondas. E a navegação começa não com um mapa complexo, mas com um ajuste no leme da sua mente. Vamos mergulhar mais fundo neste aspecto, porque a batalha contra a procrastinação e a inércia é ganha ou perdida. Primeiro, no campo de batalha de 6 polegadas entre as suas orelhas. O problema não é o seu corpo, o seu horário ou a sua conta bancária. O problema é a história que você conta a si mesmo sobre essas coisas. A armadilha mais perigosa em que quase todos nós caímos é o pensamento tudo ou nada. É a voz que diz: se não posso ir ao ginásio por 1 hora, então não vale a pena fazer nada. Ou, comi uma fatia de bolo na festa, por isso meu dia saudável está arruinado. Posso muito bem comer a caixa inteira de donuts. Este pensamento é um tirano. Ele não deixa espaço para a humanidade, para os desvios, para a vida real. Ele define um padrão de perfeição impossível, e quando inevitavelmente falhamos em atingi-lo, a única outra opção que ele nos dá é o nada. Fracasso total. A sua tarefa é despedir este tirano e contratar um coach gentil e realista. Este coach entende que qualquer coisa é melhor do que nada. Uma caminhada de 10 minutos não é um treino falhado de 1 hora, é uma vitória de 10 minutos. Comer uma salada ao almoço, depois de um pequeno almoço menos ideal, não é hipocrisia, é uma correção de curso. A vida não é um interruptor de luz, ligado dividido por desligado, perfeito dividido por falhado. É um reóstato, um botão de volume que você pode ajustar ao longo do dia. A cada momento, a cada escolha, você tem a oportunidade de aumentar um pouco o volume do seu bem-estar. Para desmantelar verdadeiramente este pensamento, você precisa de clareza sobre o porquê de estar a fazer isto. Não o porquê superficial. Quero perder peso ou quero ficar em forma são objetivos, não são o seu porquê. Um porquê verdadeiro ressoa na sua alma. É a resposta à pergunta: o que é que ter mais saúde e energia lhe permitiria fazer, ser ou sentir? Talvez o seu porquê seja ter energia para brincar no chão com os seus filhos ou netos sem ficar sem fôlego. Talvez seja ter a clareza mental para se destacar no seu trabalho ou para finalmente escrever aquele livro. Talvez seja sentir-se confiante e livre no seu próprio corpo, sem se esconder atrás de roupas largas. Talvez seja envelhecer com vitalidade, capaz de viajar e explorar o mundo sem ser refreado por limitações físicas. Pegue num pedaço de papel agora mesmo, não depois, agora, e escreva a resposta a essa pergunta. Seja específico, sinta-o. Em vez de quero ter mais energia, escreva quero acordar de manhã sentindo-me descansado e animado para o dia, em vez de me arrastar para fora da cama e precisar de 3 cafés para funcionar. Em vez de quero ser mais saudável, escreva quero poder subir uma colina e apreciar a vista no topo, sentindo meu coração forte e os meus pulmões cheios de ar, em vez de ofegante e exausto. Este porquê é a sua estrela do norte. A motivação é uma emoção inconstante. Ela vai e vem como o tempo. A disciplina é útil, mas pode sentir-se como uma punição. Mas o seu porquê é um propósito. Quando a motivação falhar e a disciplina parecer demasiado dura, é o seu propósito que o irá puxar para frente. É a voz que sussurra. Lembro-me por que isto é importante quando o alarme toca numa manhã fria e escura. Com este porquê em mente, podemos começar a reescrever a sua identidade. Durante muito tempo, você pode ter se identificado como alguém que não é bom em desporto ou alguém que tem um fraco por doces. Estas são apenas histórias. E as histórias podem ser reescritas. Você não se torna uma pessoa saudável ao atingir um certo peso na balança ou ao correr uma maratona.
Você torna-se uma pessoa saudável no momento em que começa a fazer as escolhas que uma pessoa saudável faria. A mudança de identidade é subtil, mas poderosa. Em vez de pensar, tenho de ir treinar, comece a pensar, eu sou uma pessoa que move o seu corpo. A primeira frase é uma tarefa, um fardo. A segunda é uma afirmação de quem você é. Cada vez que você faz uma caminhada de 5 minutos, não está apenas a caminhar, está a lançar um voto para a sua nova identidade. Cada vez que escolhe uma fruta em vez de um biscoito processado, está a lançar outro voto. Cada copo de água é um voto. Nenhum voto individual ganha a eleição. Mas com o tempo, com consistência, os votos acumulam-se e a sua identidade começa a mudar. A sua autoimagem começa a alinhar-se com as suas ações. Eventualmente, fazer exercício e comer bem não é algo que você faz, é simplesmente uma extensão de quem você é. Este processo de votação ajuda a combater o crítico interno, aquela voz que lhe diz que você é um fracasso no primeiro deslize. Quando essa voz aparecer, você pode responder-lhe com provas. Podes dizer que sou um preguiçoso, mas eu caminhei 3 vezes esta semana. Isso é o que uma pessoa ativa faz. Podes dizer que não tenho autocontrolo, mas eu adicionei vegetais a todas as minhas refeições hoje. Isso é o que uma pessoa saudável faz. As ações tornam-se a sua evidência irrefutável contra a tirania da sua própria mente. Agora vamos tornar isto ainda mais prático, especialmente na área que muitas vezes parece a mais complexa: a alimentação. A indústria do bem-estar tornou a nutrição num campo minado de regras contraditórias, dietas restritivas e culpa. Vamos simplificar. Esqueça as dietas. A própria palavra dieta implica um estado temporário de privação, que tem um início e um fim. Nós não estamos à procura de uma solução temporária, estamos a construir um estilo de vida. O princípio mais libertador que você pode adotar é o da adição, não da subtração. Em vez de focar em tudo o que você não pode comer, concentre-se no que você pode adicionar à sua alimentação para nutrir. Esta mudança de foco remove a sensação de perda e substitui-a por uma sensação de abundância. Comece com a coisa mais simples: a água. Antes de mudar uma única coisa que come, comprometa-se a beber um copo de água extra por dia. Faça isso durante uma semana. Depois, na semana seguinte, a sua missão é adicionar uma porção de vegetais ao seu almoço ou jantar. Pode ser uma mão cheia de espinafres na sua sopa, umas rodelas de tomate na sua sanduíche ou uma pequena salada de acompanhamento. Não se preocupe com o resto da refeição, apenas adicione os vegetais. A seguir, talvez adicione uma peça de fruta como lanche da tarde. O que acontece com esta abordagem é mágico. Primeiro, você está a construir o hábito da consistência sem se sentir sobrecarregado. Segundo, os alimentos nutritivos, ricos em fibras e água, começam a ocupar espaço no seu estômago, muitas vezes deslocando naturalmente os alimentos menos nutritivos. Você fica mais saciado e, sem esforço, pode descobrir que come menos dos outros alimentos. Não há luta, não há privação. Há apenas um acréscimo gentil de bondade. Outra ferramenta poderosa é pensar no seu prato como um quadro. Antes de cada refeição principal, pergunte-se: onde estão as cores aqui? A natureza deu-nos uma pista incrível. Os pigmentos vibrantes nas frutas e vegetais, vermelhos, laranjas, amarelos, verdes, roxos, estão frequentemente ligados a diferentes vitaminas, minerais e antioxidantes. Um prato cheio de bege e castanho pão branco, massas, carnes fritas, é muitas vezes nutricionalmente pobre. Sem contar calorias ou ler rótulos complicados, simplesmente tentar adicionar 2 ou 3 cores diferentes ao seu prato em cada refeição irá automaticamente melhorar a sua qualidade nutricional.
E, por favor, desacelere. Vivemos num mundo que nos encoraja a comer em frente ao computador a caminho do trabalho. Enquanto vemos televisão, isto desconecta-nos dos sinais de fome e saciedade do nosso corpo. O seu cérebro demora cerca de 20 minutos a registrar que o seu estômago está cheio. Se você devorar a sua refeição em 5 minutos, é quase garantido que comerá mais do que precisa. Experimente isto numa única refeição hoje. Coma conscientemente. Sente-se à mesa sem ecrãs. Pause os talheres entre cada garfada. Mastigue bem a comida. Preste atenção aos sabores, às texturas, aos aromas. Verifique consigo mesmo a meio da refeição. Numa escala de 1 a 10, qual é o meu nível de fome? Você pode ficar chocado ao descobrir que está satisfeito com muito menos comida do que pensava. Isto não é uma dieta, é um ato de respeito pelo seu corpo e pela comida que o nutre. É uma forma de meditação que pode transformar a sua relação com a comida, passando de uma fonte de estresse e culpa para uma fonte de prazer e nutrição. Lidar com os desejos é outra peça do puzzle. Lutar contra um desejo é como tentar segurar uma bola de praia debaixo de água. Você pode conseguir por um tempo, mas eventualmente ela vai subir à superfície com uma força explosiva. Em vez de lutar, seja um detetive curioso. Quando um desejo forte por algo doce ou salgado aparecer, faça uma pausa. Respire fundo e pergunte: o que é que eu estou realmente a sentir neste momento? Estou cansado, estressado, solitário, entediado? Muitas vezes, os nossos desejos de comida são, na verdade, desejos emocionais disfarçados. A comida torna-se uma ferramenta rápida e fácil para acalmar, confortar ou distrair. Se você descobrir que está cansado, talvez o que realmente precise seja de uma cesta de 15 minutos, não de um chocolate. Se estiver estressado, uma caminhada de 5 minutos ao ar livre ou ouvir uma música calmante pode ser mais eficaz do que um pacote de batatas fritas. Isto não significa que nunca mais vai comer chocolate ou batatas fritas. Significa que você começa a usar a comida para o seu propósito principal, nutrição e prazer ocasional, em vez de a usar como uma muleta emocional. E quando decidir comer esses alimentos, faça-o conscientemente. Saboreie cada pedaço sem culpa. O princípio 80/20 é um guia maravilhoso aqui. Se 80% do tempo você se foca em alimentos nutritivos e integrais, os 20% restantes dão-lhe flexibilidade para os prazeres da vida, sem descarrilar o seu progresso. Agora, vamos ligar isto ao movimento. A nutrição e o exercício não são duas jornadas separadas, são os dois carris da mesma linha de comboio. Um afeta profundamente o outro. Quando você come melhor, tem mais energia para se mover. Quando se move, o seu corpo muitas vezes anseia por alimentos mais nutritivos para se reabastecer. E há um terceiro elemento, muitas vezes negligenciado, que é o alicerce de tudo: o sono. Pode ter a dieta mais perfeita e o plano de treino mais eficaz do mundo, mas se não estiver a dormir o suficiente, está a tentar construir uma casa sobre areia movediça. A falta de sono afeta tudo. Aumenta os níveis de cortisol, a hormona do estresse, o que pode levar ao armazenamento de gordura, especialmente na zona abdominal. Desregula as hormonas da fome, a grelina, que o faz sentir fome, e a leptina, que o faz sentir saciado. É por isso que, depois de uma noite mal dormida, você anseia por alimentos ricos em açúcar e gordura. O seu cérebro está desesperado por uma fonte de energia rápida. A sua força de vontade diminui, tornando muito mais difícil resistir à procrastinação e fazer escolhas saudáveis. Melhorar o seu sono pode ser a alavancagem mais poderosa que tem para melhorar a sua saúde geral. E tal como com a comida e o exercício, comece pequeno.
Não se preocupe em ter 8 horas perfeitas imediatamente. Comece por criar um ritual de desaceleração 1 hora antes de dormir. Isto sinaliza ao seu cérebro que é hora de se preparar para o descanso. Desligue os ecrãs. A luz azul dos telemóveis, tablets e televisões interfere com a produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso, leia um livro em papel, ouça música calma, tome um banho quente, escreva num diário ou faça alguns alongamentos leves. Tente ir para a cama e acordar à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. Isto ajuda a regular o seu relógio biológico. Certifique-se de que o seu quarto está o mais escuro, silencioso e fresco possível. Estas pequenas mudanças podem ter um impacto dramático na qualidade do seu descanso e, por sua vez, na sua energia, no seu humor e nas suas escolhas no dia seguinte. Veja como tudo se conecta. Um sono melhor leva a mais energia. Mais energia torna mais fácil escolher mover o corpo. O movimento melhora o humor e reduz o estresse. Menos estresse leva a menos alimentação emocional. Escolhas alimentares mais nutritivas melhoram ainda mais a qualidade do sono. Isto é um círculo virtuoso. O seu trabalho não é saltar para o meio de um círculo perfeito. O seu trabalho é simplesmente dar o primeiro passo minúsculo para colocar a roda em movimento. Beber um copo de água, caminhar 5 minutos, ir para a cama 15 minutos mais cedo. Cada ação empurra a roda um pouco mais e, com o tempo, ela ganha ímpeto. O esforço inicial, que parecia tão monumental, é substituído pela força do próprio hábito. Nesta jornada, é crucial aprender a ouvir a linguagem do seu corpo. Vivemos tanto nas nossas cabeças que nos esquecemos que temos este sistema incrivelmente inteligente que nos dá feedback constante. O seu corpo sabe a diferença entre o desconforto do esforço muscular, que leva ao crescimento, e a dor aguda de uma lesão, que é um sinal para parar. Aprender a distinguir entre os dois é fundamental. Quando começar a mover-se, preste atenção. Sente uma tensão nos músculos que está a trabalhar? Ótimo! Sente uma dor aguda, cortante ou uma dor numa articulação? Pare imediatamente. Respeite os sinais do seu corpo. Da mesma forma, preste atenção a como diferentes alimentos o fazem sentir. Depois de comer uma refeição pesada e processada, como se sente 1 hora depois? Letárgico? Inchado? E depois de comer uma refeição rica em vegetais e proteínas magras? Energizado? Satisfeito? O seu corpo é o melhor laboratório. Use estas experiências não como julgamento, mas como dados. Interessante, quando como X, sinto-me Y. Quando como A, sinto-me B. Com o tempo, você será naturalmente atraído para os alimentos que o fazem sentir-se bem, não por causa de uma regra externa, mas por causa da sua própria experiência interna. A beleza desta abordagem é que ela é sua. É totalmente personalizável à sua vida, às suas preferências, ao seu corpo. Não há um plano único que sirva para todos. O seu caminho para o bem-estar será tão único como a sua impressão digital. Pode descobrir que adora levantar pesos e que se sente melhor com uma dieta rica em proteínas. Ou pode descobrir que a dança e uma alimentação baseada em plantas fazem a sua alma cantar. Não há certo ou errado. O único certo é a consistência. O único errado é a inação alimentada pela busca da perfeição. A jornada é longa. Haverá planaltos onde parece que nada está a mudar. Haverá dias em que a sua motivação estará a zero. Haverá semanas em que a vida se intromete e os seus hábitos bem estabelecidos são postos de lado. Espere por isso, planeie para isso, e quando acontecer, lembre-se da regra de ouro. Nunca perca 2 vezes seguidas. Volte ao básico, volte à sua caminhada de 2 minutos. Volte ao seu copo de água extra.
Volte à sua respiração profunda. O objetivo não é nunca cair, é tornar-se um especialista em levantar-se. Com o tempo, estas pequenas ações, estes votos diários para a pessoa que você quer ser, compõem-se. Tal como o juro composto transforma pequenos investimentos numa fortuna ao longo do tempo, as suas pequenas ações de bem-estar transformam a sua saúde e a sua vida. Um dia, você vai olhar para trás e mal vai reconhecer a pessoa que se sentia presa e sobrecarregada, não porque passou por uma transformação dramática e dolorosa da noite para o dia, mas porque deu um pequeno passo, e depois outro, e outro, e outro, e esses passos, somados, levaram-no a um lugar que antes parecia impossível. Você tem este poder. Não amanhã, não na próxima semana, mas agora. Neste exato momento, a sua próxima escolha é uma oportunidade. A oportunidade de beber um copo de água. A oportunidade de se levantar e espreguiçar. A oportunidade de respirar fundo e redefinir a sua intenção para o resto do dia. A procrastinação alimenta-se do futuro, da ideia de um eu futuro que será mais motivado, mais disciplinado, mais preparado. Mas esse eu futuro é uma ilusão. Só existe o eu de agora. E o eu de agora é perfeitamente capaz de dar um passo, o mais pequeno dos passos. A sua jornada não é uma subida íngreme a uma montanha. É um passeio num jardim que você mesmo cultiva. Hoje, você planta uma semente. Amanhã, você rega. Alguns dias, as ervas daninhas vão crescer e você vai arrancá-las gentilmente. Outros dias, você vai simplesmente sentar-se e apreciar o sol. O importante é continuar a aparecer no seu jardim. Com cuidado, paciência e consistência, ele irá florescer. Então, a pergunta permanece, a mesma que lhe deixei no início, mas agora espero com um significado mais profundo. Qual é a pequena, minúscula, quase insignificante vitória que você pode conquistar por si mesmo neste preciso momento? Não pense, apenas faça. E sinta a revolução a continuar. O que acontece a seguir? O que acontece depois de beber aquele copo de água, de dar aqueles passos à volta do quarteirão, de fechar o portátil um pouco mais cedo? Acontece o silêncio. E nesse silêncio, uma voz familiar provavelmente irá sussurrar. É a voz do ceticismo, o arquiteto das suas antigas prisões. A sério, dirá ela, um copo de água? Achas que isso vai fazer alguma diferença? Não sejas ridículo. Esta voz é o seu mais antigo adversário e o seu mais persistente companheiro. É o eco de todas as tentativas falhadas, de todas as resoluções de Ano Novo esquecidas em fevereiro, de todas as vezes que você disse amanhã e o amanhã nunca chegou. O seu trabalho, nesta nova fase da jornada, não é silenciar essa voz. Tentar lutar contra ela é como tentar lutar contra a sua própria sombra. É exaustivo e inútil. A voz só fica mais alta quando lhe damos atenção combativa. Em vez disso, o seu trabalho é simplesmente notar a voz. Ouvi-la como se ouvisse o rádio numa sala ao lado. Você pode reconhecer a melodia, mas não precisa de dançar ao som dela. Pode dizer: "Ah, olá, eu sei quem tu és. És a parte de mim que tem medo de falhar outra vez. A parte de mim que tenta proteger-me da desilusão, mantendo-me pequeno. Obrigado por te preocupares. Mas hoje estou a tentar algo diferente." Esta abordagem muda tudo. Você não está a lutar contra si mesmo. Você está a criar uma aliança com uma versão mais sábia de si mesmo, uma que reconhece o medo, mas não se deixa governar por ele. A pequena vitória não foi apenas o ato físico, a água, a caminhada. A vitória maior foi realizar o ato vezes apesar vezes da voz que dizia que era inútil. Cada vez que você faz isto, a sua autoconfiança cresce uma raiz minúscula.
Você está a ensinar a si mesmo ao nível mais fundamental que as suas ações não precisam da aprovação do seu medo. Vamos aprofundar a natureza deste diálogo interno. A voz da resistência é incrivelmente astuta. Ela não usa apenas o ridículo, ela usa a lógica distorcida. Depois de alguns dias de sucesso, talvez você tenha caminhado 10 minutos todos os dias. A voz mudará de tática. Ela dirá: Ok, isto é bom, mas não é suficiente. Devias estar a correr uma maratona. A Joana do escritório correu uma maratona. Estás a ficar para trás. Estes 10 minutos são uma piada. Isto é o perfeccionismo disfarçado de ambição. É uma armadilha. A armadilha é acreditar que, se o que você está a fazer não é a versão idealizada e perfeita da ação, então não vale a pena. É a mentalidade do tudo ou nada que o manteve preso em primeiro lugar. O antídoto: gratidão e foco no processo. Quando a voz disser não é suficiente, a sua resposta consciente pode ser: pode não ser suficiente para um padrão imaginário e arbitrário, mas é o que eu consegui fazer hoje. E eu apareci. E por isso estou grato. É mais do que fiz na semana passada, e isso é progresso. O progresso não é uma linha reta ascendente. É uma confusão de avanços, recuos, pausas e saltos. A sua capacidade de navegar nesta confusão, sem se julgar a cada passo em falso, é o que determinará o seu sucesso a longo prazo. O seu sucesso não é definido pela ausência de dias maus, é definido pela sua resposta a eles. Lembre-se da regra: nunca perca 2 vezes seguidas. Isto é mais do que um truque de motivação. É uma estratégia fundamental para a formação de hábitos. Um dia mau é um acaso. Um dia em que você comeu fast food, não se moveu e ficou acordado até tarde a ver televisão. Isso acontece. É um ponto de dados. Não é um veredito sobre o seu caráter. O perigo real não está nesse dia. O perigo está no que a voz da resistência faz com ele no dia seguinte. No dia seguinte, a voz estará em pleno poder. Vês? Dirá ela, triunfante. Eu avisei-te. Tu não consegues. És a mesma pessoa de sempre. Já estragaste tudo esta semana. Por isso, mais vale desistires e recomeçares na segunda-feira, ou no próximo mês, ou no próximo ano. Esta é a bifurcação na estrada. Este é o momento que define a sua trajetória. A velha versão de si mesmo ouve essa voz e concorda. A velha versão de si mesmo diz: tens razão, eu falhei. Vou comer o resto do gelado e sentir-me mal comigo mesmo. E um dia mau transforma-se numa semana má, que se transforma num mês mau. A roda do círculo virtuoso para e começa a girar na direção oposta, ganhando ímpeto para o lado do desânimo. A nova versão de si mesmo, a pessoa que você está a tornar-se com cada pequena ação, ouve essa voz e escolhe de forma diferente. A nova versão de si mesmo diz: sim, ontem não foi o meu melhor dia. E é por isso que hoje é tão importante fazer algo. Qualquer coisa. E então você calça os sapatos e caminha durante 2 minutos. Bebe um copo de água, come uma maçã, você quebra a corrente. Você impede que um deslize se torne uma queda. Este ato de recuperação é talvez a habilidade mais importante que você pode desenvolver. É o músculo da resiliência. E, como qualquer músculo, fica mais forte com o uso. As primeiras vezes que você o fizer, será incrivelmente difícil. A voz da resistência será ensurdecedora. Mas depois de o fazer, depois de quebrar a corrente, você sentirá uma força que nunca sentiu antes. É a força de saber que você pode confiar em si mesmo, não para ser perfeito, mas para se levantar quando cai. E essa autoconfiança é mais poderosa do que qualquer motivação passageira.
Agora vamos falar sobre a paciência. Vivemos numa cultura de resultados instantâneos. Queremos perder 10 quilos numa semana, construir um negócio num mês, dominar uma habilidade numa tarde. Mas o corpo e a mente não funcionam assim. A verdadeira mudança é lenta, subtil e muitas vezes invisível durante longos períodos. Haverá um período, talvez semanas ou até meses, em que você estará a fazer as coisas certas, movendo-se um pouco mais, comendo um pouco melhor, dormindo um pouco mais, e a balança não se moverá. As suas roupas parecerão as mesmas. O seu reflexo no espelho parecerá o mesmo. Este é o planalto do potencial latente. É o ponto em que a maioria das pessoas desiste. É como tentar derreter um cubo de gelo num quarto frio. Você começa a aumentar a temperatura. -5 graus, -4, -3. Nada acontece. O cubo de gelo ainda é um cubo de gelo. -2, -1, 0. Ainda nada. Você tem feito todo este trabalho de aumentar a temperatura e o resultado visível é nulo, é frustrante. Você pensa, este esforço é inútil, não está a funcionar. Mas então você aumenta para 1 grau e o gelo começa a derreter. A mudança não aconteceu a 1 grau. Aconteceu por causa de todo o trabalho acumulado que você fez para chegar de -5 a 1. Os seus pequenos hábitos diários são esse aumento de temperatura. Cada caminhada, cada escolha nutritiva, cada noite de sono decente está a aumentar a sua temperatura interna. Você pode não ver a mudança do lado de fora, mas por dentro as coisas estão a acontecer. As suas células estão a funcionar melhor. As suas hormonas estão a equilibrar-se. As suas vias neuronais estão a ser reescritas. E a seu tempo, a mudança visível irá acontecer. Mas ela só acontecerá se você continuar a aparecer durante a fase em que nada parece estar a acontecer. Para sobreviver a este planalto, você precisa de mudar a sua métrica de sucesso. Se o seu único medidor de sucesso é o número na balança, você está destinado à frustração. Em vez disso, concentre-se no que pode controlar: as suas ações. Celebre o processo, não apenas o resultado. O seu sucesso para o dia não é perdi meio quilo. O seu sucesso para o dia é eu fiz a minha caminhada de 15 minutos. O seu sucesso é eu bebi água em vez de refrigerante ao almoço. O seu sucesso é eu apareci por mim. Ao focar-se no processo, você ganha dezenas de vezes por dia. Cada pequena escolha é uma vitória. Isto cria um ciclo de feedback positivo que o mantém em movimento, independentemente do que os resultados externos estejam a fazer ou a não fazer. Você está a apaixonar-se pelo processo de cuidar de si mesmo, e essa é a única maneira de o tornar sustentável para toda a vida. Além do seu mundo interior, considere o seu mundo exterior. Você é o arquiteto do seu ambiente, e o seu ambiente molda subtilmente o seu comportamento todos os dias. Tentar manter hábitos saudáveis num ambiente que os sabota é como tentar nadar contra uma corrente forte. É possível, mas é incrivelmente exaustivo. Por que não inverter a corrente para que ela o ajude a nadar na direção que você quer ir? Olhe para a sua cozinha. O que está ao nível dos olhos no seu armário ou frigorífico? São bolachas e chocolates ou são frutas e iogurtes? A escolha mais fácil é muitas vezes a escolha que fazemos quando estamos cansados, estressados ou com fome. Torne a escolha saudável a escolha fácil. Coloque uma fruteira no balcão. Lave e corte os vegetais e guarde-os em recipientes transparentes na prateleira da frente do frigorífico. Mantenha os alimentos processados e as guloseimas em prateleiras altas ou em armários opacos. Ou melhor ainda, não os compre em primeiro lugar.
Você está a reduzir o atrito para os bons hábitos e a aumentá-lo para os maus? Olhe para a sua sala de estar. Onde estão os seus sapatos de caminhada? Guardados no fundo de um armário ou ao lado da porta, prontos a usar? A simples visão dos sapatos pode ser o gatilho que o lembra do seu compromisso. E o seu equipamento de exercício, se o tiver? Está a acumular pó na garagem ou está num canto do seu quarto, convidando-o a usá-lo? Pense no seu ambiente digital. As redes sociais que você segue fazem-no sentir-se inspirado ou inadequado? As notificações constantes no seu telefone estão a ajudá-lo a focar-se ou a fragmentar a sua atenção e a aumentar o seu estresse? Seja implacável na curadoria do seu ambiente digital. Deixe de seguir contas que promovem a comparação e a insatisfação. Desligue as notificações não essenciais. Crie um ambiente que proteja a sua paz de espírito, não um que a roube. Até o seu ambiente social importa. As pessoas com quem você passa tempo levantam-no ou puxam-no para baixo. Elas respeitam as suas escolhas ou gozam com o seu copo de água e a sua caminhada? Você não precisa de abandonar os seus amigos, mas pode ser consciente de como as suas interações o afetam. Talvez possa partilhar a sua jornada com um amigo de confiança que o possa apoiar. Talvez possa ser você a sugerir uma atividade que não se centre em comida ou álcool, como uma caminhada no parque. Você está a mostrar aos outros e a si mesmo que a sua saúde é uma prioridade. Ao moldar o seu ambiente, você está a facilitar a vida do seu eu futuro. O seu eu de hoje, que está motivado depois de ler isto, pode fazer o trabalho de 5 minutos para preparar um lanche saudável para o seu eu de amanhã à tarde, que estará cansado e vulnerável. É um ato de bondade para com o seu futuro eu. Você está a construir um sistema de apoio à sua volta para que não dependa apenas da força de vontade, que é um recurso finito e flutuante. À medida que estas práticas se aprofundam, você começará a notar uma mudança ainda mais sutil. A conversa com o seu corpo, que começou com a distinção entre dor e desconforto, evoluirá para um diálogo mais rico e complexo. Você começará a sentir a diferença entre a fome física real e a fome emocional. A fome física tende a aparecer gradualmente. É paciente. Sente-se no estômago. Qualquer alimento parece apelativo. Uma vez satisfeita, ela desaparece. A fome emocional, por outro lado, é súbita e urgente. Anseia por um alimento específico. Chocolate, batatas fritas, gelado. Sente-se mais no peito e na garganta, como uma necessidade de preencher um vazio. E muitas vezes, mesmo depois de comer, ela persiste, agora acompanhada de culpa. Aprender a fazer uma pausa quando sentir uma vontade súbita e perguntar: o que estou realmente a sentir agora? É uma superpotência. A resposta pode ser: estou entediado ou estou estressado com o trabalho. Ou sinto-me sozinho. O desejo de comida é muitas vezes um sintoma de uma necessidade emocional não satisfeita. Uma vez que você identifica a verdadeira necessidade, pode procurar uma solução mais adequada. Se está entediado, pode ouvir um podcast interessante, ligar a um amigo ou trabalhar num hobby. Se está estressado, pode fazer a sua caminhada de 5 minutos, ouvir uma música calmante ou fazer alguns exercícios de respiração profunda. Se se sente sozinho, pode enviar uma mensagem a alguém de quem gosta ou ir para um lugar público como um café ou um parque. Isto não significa que você nunca mais vai comer por emoção. Significa que, quando o fizer, será uma escolha consciente, não uma reação automática. E isso faz toda a diferença. Você retira o julgamento e a vergonha da equação. Você está a aprender a nutrir-se de todas as maneiras, não apenas com comida.
Esta jornada de autodescoberta através do corpo estende-se também ao descanso. A nossa cultura glorifica o estar ocupado. O descanso é muitas vezes visto como preguiça. Mas o descanso não é o oposto do trabalho. É o seu parceiro essencial. É durante o descanso que os seus músculos se reparam e crescem. É durante o sono que o seu cérebro consolida memórias e se limpa de toxinas. Aprender a ouvir os seus sinais de fadiga é tão importante como ouvir os seus sinais de fome. Você sabe a diferença entre estar cansado fisicamente e estar esgotado mentalmente ou emocionalmente? Por vezes, quando se sente mentalmente esgotado, uma cesta não é a resposta. Uma caminhada ao ar livre é. O movimento pode ser restaurador. Outras vezes, você está genuinamente privado de sono. E a coisa mais produtiva que pode fazer é cancelar um compromisso não essencial e ir para a cama mais cedo. Respeitar a sua necessidade de descanso é um ato radical de autocuidado. É rejeitar a ideia de que o seu valor reside na sua produtividade. É afirmar que você é um ser humano, não uma máquina. E, paradoxalmente, quando você descansa adequadamente, a sua produtividade, criatividade e bem-estar geral disparam. Tudo isto, ouvir a sua voz interior, ser paciente com o processo, moldar o seu ambiente, entender a sua fome e respeitar o seu descanso. Culmina numa profunda mudança de identidade. Você não está a fazer uma dieta. Você está a tornar-se uma pessoa que se nutre bem. Você não está a forçar-se a fazer exercício. Você está a tornar-se uma pessoa que gosta de mover o seu corpo. Cada ação que você toma é um voto para o tipo de pessoa que você quer ser. Beber um copo de água é um voto para ser uma pessoa hidratada. Fazer uma caminhada de 5 minutos é um voto para ser uma pessoa ativa. Ir para a cama 15 minutos mais cedo é um voto para ser uma pessoa descansada. Nenhuma ação isolada irá transformar a sua vida. Mas tal como as eleições não são ganhas com um único voto, a sua identidade não é formada por uma única ação. Ela é formada pela acumulação de centenas, depois milhares, de pequenos votos que você faz todos os dias. No início, você pode não se sentir como essa pessoa, pode sentir-se como um impostor. Você, uma pessoa ativa? Você que não ia ao ginásio há anos? Sim, você. Porque a identidade segue a ação, e não o contrário. Você não precisa de esperar até se sentir motivado ou até se sentir como uma pessoa saudável para começar. Você age primeiro. Você dá o passo, você lança o voto. E ao lançar o voto, você fornece provas ao seu cérebro de que esta nova identidade é real. Com o tempo, com a repetição, a evidência torna-se esmagadora. A crença muda. E um dia você acorda e percebe que já não está a tentar ser saudável. Você simplesmente é. Tornou-se a sua forma padrão de operar. E o efeito cascata disto é imenso. A energia que você ganha com um melhor sono e nutrição não fica apenas no seu corpo. Ela transborda para o seu trabalho, tornando-o mais focado e criativo. Transborda para as suas relações, tornando-o mais paciente e presente com as pessoas que ama. A confiança que você constrói ao cumprir as promessas que faz a si mesmo não se limita às suas caminhadas. Ela manifesta-se quando você pede um aumento, quando estabelece um limite com um membro da família, quando decide perseguir um sonho que tinha deixado na gaveta. Ao curar a sua relação com a comida e o movimento, você está, na verdade, a curar a sua relação consigo mesmo. Você está a aprender a tratar-se com a mesma bondade, paciência e respeito que ofereceria a um bom amigo. Você está a substituir o crítico interno por um treinador interno. Esta não é uma solução rápida. É a prática de uma vida inteira. Haverá sempre novos desafios, novas fases da vida que exigem novas abordagens.
A beleza desta mentalidade é que ela lhe dá as ferramentas para se adaptar. Você não está a seguir um plano rígido que se desmorona ao primeiro sinal de mudança. Você está a cultivar uma consciência interna que pode guiá-lo através de qualquer circunstância. Então, olhe para onde estamos. Começamos com um único copo de água, uma ideia tão simples. E a partir daí, desvendamos as complexidades da voz interior, a armadilha do perfeccionismo, a importância da resiliência, a paciência necessária para atravessar planaltos, o poder de moldar o nosso ambiente, a linguagem subtil do nosso corpo e a profunda transformação de identidade que ocorre voto a voto, ação a ação. Tudo está interligado. Tudo volta ao mesmo princípio fundamental. Comece pequeno, seja consistente e trate-se com compaixão. Você não precisa de mais informação. Você não precisa do plano perfeito. Você não precisa de esperar pela segunda-feira, pelo início do mês ou por um surto de motivação divina. Você já tem tudo o que precisa. Você tem o seu corpo, a sua respiração e a capacidade de fazer a próxima pequena escolha. A jornada que parecia uma montanha intransponível revela-se, afinal, como um caminho que se constrói passo a passo sob os seus próprios pés. Cada passo que você dá não apenas o move para a frente, mas também solidifica o chão em que você pisa. A revolução não é um evento explosivo, é um desabrochar silencioso. É a força tranquila de uma semente a romper o solo. É o sussurro persistente de "e se eu tentasse?", que finalmente se torna mais alto do que o grito de "não vale a pena". O poder não está no que você fará um dia, o poder está no que você faz agora, neste preciso momento. Enquanto lê estas palavras, o que o seu corpo lhe está a dizer? Os seus ombros estão tensos? A sua respiração está superficial? Você está com sede? A sua próxima oportunidade de praticar não está a horas de distância. Está aqui. É agora. Talvez seja descruzar as pernas para melhorar a sua circulação. Talvez seja levantar os ombros até as orelhas e depois deixar luz cair, libertando a tensão. Talvez seja fechar os olhos por 5 segundos e inspirar fundo, enchendo a barriga de ar, e depois expirar lentamente. Esta é a prática. Não é grandiosa. Não é digna do Instagram. É íntima, pessoal e profundamente transformadora. É o ato contínuo de voltar a si mesmo uma e outra vez. E é assim que a revolução continua, não com um estrondo, mas com uma respiração, não com uma corrida, mas com um passo, não com uma promessa para o futuro, mas com uma pequena vitória para si mesmo, neste preciso momento, e no próximo, e no próximo.